Opa! Bom ou não? Eu sou o Breakbalk e seja muito bem-vindo ao nosso canal! A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 aconteceu no último final de semana, rebaixando mais duas equipes para a Série A2, colocando ainda 4 equipes na disputa por 2 vagas nas quartas de final da competição e mais 3 equipes lutando para não ser rebaixado na última vaga que resta. Então vamos pro giro da 14ª rodada. O primeiro jogo da rodada foi entre Internacional e Ceará, e a equipe cearense perdeu mais uma. Logo aos 14 minutos do primeiro tempo, a jogadora Belém Aquino do Internacional recebeu livre do lado esquerdo e chutou forte para abrir o marcador para a equipe colorada. Mas o Ceará ainda buscou o empate com o Ju Oliveira logo aos 36 minutos da primeira etapa ainda. Mas 5 minutos mais tarde, o Inter deu números finais ao jogo, quando de novo Belém Aquino fez jogada de habilidade e passou pela marcação, acertando um chutaço de fora da área e marcando um golaço. E no segundo tempo, o Ceará, com uma jogadora a menos, não pôde fazer mais nada. Placar final: Internacional 2, Ceará 1. Jogaram Avaí Kinderman e Atlético Paranaense, e o resultado do jogo rebaixou a equipe do Furacão para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Todos os gols do jogo aconteceram no segundo tempo. O primeiro deles foi de Brenda, que encobriu a goleira fazendo outro golaço na rodada, abrindo o placar. 10 minutos mais tarde, Pamela, mesmo escorregando, conseguiu bater para o gol e fazer o 2-0. A Anaísa, aos 75, marcou o terceiro para a equipe do Avaí Kinderman em cobrança de pênalti, e no finalzinho do jogo, aos 45, em um belo contra-ataque, a jogadora Tassiane saiu na cara da goleira e não perdoou. Placar final do jogo: Avaí, que ainda sonha com classificação para a segunda fase, 4, Atlético Paranaense rebaixado 0. Em jogo de duas equipes que ainda brigavam pela classificação, melhor para a equipe do São Paulo, que venceu o Real Brasília, que passa a olhar agora para a parte de baixo da tabela, pelo placar de 4-1. O primeiro gol do jogo foi marcado logo aos 3 minutos, em rebote de cobrança de falta. Milene antecipou a goleira e tocou para o fundo da rede. O Real Brasília, em jogada muito parecida aos 46 da segunda etapa, empatou o jogo quando Rafaela Soares antecipou-se a goleira e tocou pro fundo da rede, mas ainda no primeiro tempo, Nana achou um chutaço de fora da área e fez o 2-1. E no finalzinho do jogo, o São Paulo ampliou o placar, primeiro com Mariana, aos 40 minutos da etapa final, em um belo chute, e ainda deu tempo de 2 minutos mais tarde, Isa pegar outro chutaço de fora da área e dar números finais à partida. São Paulo, que ainda não está classificado, 4, Real Brasília 1. No jogo em que quem perdesse estaria rebaixado à segunda divisão, Atlético Mineiro enfrentou o Real Ariquemes e venceu o jogo. A goleira do Real Ariquemes foi um dos destaques da partida, mas não foi capaz de evitar os gols do Atlético Mineiro. O primeiro deles, de pênalti, foi marcado no primeiro tempo por Soraya, e na segunda etapa, aos 61 minutos, a própria Soraya cobrou o escanteio e de cabeça Emily marcou o 2-0 para o Atlético Mineiro. E no finalzinho do jogo, a goleira Letícia falhou, ela que pegou muito durante a partida, e Manu escorou para o fundo da rede. Placar final do jogo: Atlético Mineiro, que ainda não está livre do rebaixamento, mas corre muito pouco risco, já que enfrenta o Ceará na última rodada, 3. Real Ariquemes, a terceira equipe a ser rebaixada no campeonato, 0. Abriram a segunda-feira de jogos as equipes do Santos e do Bahia. O destaque do jogo vai para a veterana e lendária atacante santista Cristiane, que marcou os 2 gols da equipe das Sereias. O primeiro deles marcado após uma sobra
de bola dividida dentro da área que sobrou livre para Cristiane bater cruzado e fazer 1-0 para o Santos. E aí apenas 7 minutos mais tarde, em cobrança de pênalti, a maior artilheira olímpica de todos os tempos fez o 2-0 e ainda deu tempo de aos 41 do segundo tempo, em cobrança de escanteio, a jogadora Tainá fazer um golaço de voleio, dando números finais ao jogo. Santos já classificado à próxima fase 2. Bahia, que com a derrota entra na zona de rebaixamento para a última rodada. Apenas um. No mesmo horário jogaram Palmeiras e Grêmio, e o Grêmio precisava da vitória para se classificar à próxima fase, e por isso foi para cima das palestrinas mesmo jogando fora de casa, e conseguiram abrir o placar, todos os gols no segundo tempo, após um belo contra-ataque, e Xaxá concluiu tocando no cantinho da goleira, abrindo o placar para o Grêmio, mas o Palmeiras buscou a virada. Aos 79 minutos, Benítez de biquinho fez 1-1 no jogo. A goleira do Grêmio estava totalmente encoberta na jogada. E no finalzinho, aos 49 do segundo tempo, Bia Zanerato fez jogada pela esquerda e cruzou. E Letícia de primeira fez um chutaço indefensável para a goleira do Grêmio. Placar final do jogo: Palmeiras já classificado e brigando na última rodada pela primeira colocação 2. Grêmio que ainda luta para se classificar apenas 1. Também se enfrentaram Cruzeiro e Ferroviária, e ainda não é dezembro, mas os presentes foram entregues bem embrulhadinhos nesse jogo. O primeiro gol da partida aconteceu aos 10 minutos da etapa final. A zaga da Ferroviária tentou sair curto, mas Vanessinha brigou, disputou a bola e ganhou. E a bola sobrou livre para Bianca Brasil chutar forte, desmarcada no meio da área e abrir o placar. E aos 39 minutos da etapa final foi a vez da goleira do Cruzeiro dar o presente para a atacante da Ferroviária. Ela saiu do gol, tentou disputar a bola, mas acabou perdendo para Suzane, que chutou de longe com um gol vazio e marcou o gol de empate. Placar final do jogo: Cruzeiro, que na última rodada ainda briga pela classificação 1. Ferroviária também 1. Ferroviária terceira colocada, briga para ser até mesmo líder da competição. E o último jogo da rodada reservou nada mais nada menos do que Corinthians e Flamengo. E os presentes do último jogo narrado aqui continuaram nessa partida. A zaga do Flamengo tentou sair jogando, mas perdeu a bola e Gabriele Portilho chutou forte cruzado para abrir o placar para a equipe corintiana no primeiro tempo. Mas a goleada do Corinthians se fez presente apenas no segundo tempo. Cobrança de escanteio de Yasmin, a bola sobrou para Duda Sampaio, que chutou rasteirinha. A goleira do Flamengo encoberta nem viu a bola passar e foi no cantinho, fazendo 2-0. E depois, em mais uma cobrança de escanteio, Isa de cabeça fez o 3-0. E no apagar das luzes, num belo contra-ataque, aos 43 da etapa final, Isa novamente tocou na saída da goleira e deu números finais à partida. Corinthians, que entra na última rodada líder da competição 4, e Flamengo em queda livre de desempenho no finalzinho da primeira fase do campeonato, apenas 0. Com os resultados da 14ª rodada, o Corinthians segue líder da competição, agora tem 34 pontos, 11 vitórias e 41 de saldo. Se empatar o último jogo, garante a primeira colocação e vantagens na fase quartas de final. O Palmeiras, que ainda briga para passar o primeiro lugar, tem 32 pontos, mas o saldo dele é apenas de 33. Mesmo vencendo, precisa de derrota do Corinthians para passar. A Ferroviária tem 31 pontos e ainda sonha com a primeira colocação do campeonato. O Santos, já classificado, tem 29 pontos e o Inter e o Flamengo são as duas últimas equipes classificadas, cada um com 28 pontos, mas nenhuma delas tem ainda seu adversário definido. O São Paulo vem em sétimo, ainda na zona de classificação, com 22 pontos, mas ainda não está garantido na próxima fase.
E completa a zona de classificação ainda o Cruzeiro, que tem 21 pontos. E as duas equipes que ainda podem ultrapassar esses dois que estão na fase de classificação são o Grêmio, que tem 19 pontos, e a surpreendente equipe do Avaí Kinderman, que brigou quase o campeonato inteiro para não cair e pode se classificar ainda em 10º com 19 pontos. Já do 11º para baixo, a briga é completa contra a última vaga do rebaixamento. O Real Brasília tem 16 pontos e ainda pode ser ultrapassado no saldo de gols se perder o último jogo. O Atlético Mineiro vem em 12º, mas tem o confronto mais fácil da última rodada e deve permanecer na primeira divisão. E estão na zona amarga a equipe do Bahia, que ainda pode se salvar. Tem que vencer a última partida e torcer para que ou o Atlético Mineiro ou o Real Brasília não vença, já que o saldo do Bahia é maior do que todos eles e já estão rebaixados para a segunda divisão. 3 equipes que subiram no campeonato passado. O primeiro é o Atlético Paranaense, que tem 10 pontos e não alcança mais o Atlético Mineiro. O Real Ariquemes, que tem 9, e o Ceará, que não conseguiu vencer ninguém ainda na competição. A artilharia da competição segue com Amanda Gutierrez do Palmeiras, ela que não marcou na rodada, mas ainda tem 12, seguido agora por Bianca Brasil, que se isola na segunda colocação com 10 gols, após o gol marcado contra a Ferroviária, e a Aline Gomes fica estagnada com 9 gols marcados em terceiro lugar. Nenhuma outra jogadora tem esse número de gols até agora. A rodada final, que será disputada exclusivamente dia 12 na segunda-feira e provavelmente não terá nenhum jogo antecipado, já que todos os jogos valem alguma coisa. Será disputado entre Bahia e Corinthians, o Corinthians querendo garantir o primeiro lugar e o Bahia sair da zona de rebaixamento. O Real Ariquemes, já rebaixado, pega o Santos, que tenta uma classificação melhor para pegar um time relativamente mais fraco nas quartas de final. O mesmo acontece no jogo entre Atlético Paranaense e Palmeiras, já que o Palmeiras ainda luta para ser líder da competição e o Atlético Paranaense já está rebaixado. O Ceará, já rebaixado, joga contra a equipe do Atlético Mineiro, que quer evitar o rebaixamento. Já o Grêmio e o São Paulo têm confrontos diretos para decidir quem passará a próxima fase da competição. Já a Ferroviária, que também tenta o primeiro lugar, enfrenta a equipe do Avaí Kinderman, que ainda sonha com classificação. É a que está mais difícil, mas ainda tem chances reais. E o Real Brasília, lutando contra o rebaixamento, pega a equipe do Cruzeiro, que luta também por classificação à próxima fase. E o último jogo será entre Flamengo e Internacional, 2 times que estão um atrás do outro na tabela e querem uma melhor classificação para poder decidir em casa os jogos das quartas de final. Não percam a 15ª e decisiva rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. Beleza! E por hoje é isso. Se você gostou do que viu, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal e ative os sininhos para não perder nada que acontece aqui. E se possível, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Aqui a gente vai deixar algumas sugestões para você continuar assistindo o nosso canal. Contamos com a ajuda de todo mundo para ajudar esse canal a crescer. Então, um abraço do Breakbalk aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!